Olá, eu sou Thaís Medeiros, mãe, professora, e no vídeo de hoje eu venho falar sobre birra. Nesse canal eu procuro trazer alguns vídeos relacionados à educação dos filhos, sobre inteligência emocional, sobre como educar os nossos filhos para que eles cresçam e sejam adultos capazes, confiantes, e isso tudo a gente consegue com inteligência emocional. E no vídeo de hoje a gente vai entender, na verdade, o que é a birra, como agir mediante esse comportamento da criança. Muitas vezes bate aquela dúvida, aquela insegurança se nós estamos educando da maneira correta. Já trouxe alguns vídeos relacionados a isso. Então, vamos desenvolver um pouquinho esse assunto. A birra, ela aparece quando a criança é contrariada, quando ela ouve um não, quando ela precisa interromper algo que ela gosta muito, algo que ela está gostando de fazer e precisa interromper aquele momento. É nesse momento que surge a birra. A criança pequena, ela não sabe lidar ainda com emoções, sentimentos, então ela não sabe o que ela está sentindo. A birra é um recurso que a criança tem de colocar para fora aquilo que ela está sentindo. E o adulto, muitas vezes, por não ter uma inteligência emocional bem desenvolvida, acaba perdendo o controle, quer lidar com a criança mediante força, mediante o grito, e aí vira uma disputa, o adulto e a criança, quem vai conseguir vencer essa batalha? Então a gente vai tentar fugir disso, tentar entender a criança, para então alcançar aí um momento em que a birra vire um momento, uma oportunidade para educar essa criança, para que ela não repita esse comportamento em outras situações. Em algum momento você já deve ter ouvido falar que a criança, ela é egocêntrica. Ela vive o mundinho dela, ela quer que seja realizado as vontades dela. E as crianças, assim como nós adultos, não são todos iguais, né? Nós nascemos com um temperamento, inclusive é algo que eu quero trazer aqui no canal, algo fantástico, que ajuda demais, conhecer quais são os 4 temperamentos, e para cada um deles existe a forma correta de educar, de intervir, né? Muitas vezes nós nos perguntamos, nossa, mas por que meu filho não é tão quietinho como o de fulano? Por que é tão agitado? Por que faz mais birras? Né? São desafios que a gente encontra e às vezes a gente pensa que é personalidade, meu filho tem personalidade forte, meu filho tem opinião, mas isso é do temperamento. Então a gente pode se aprofundar um pouquinho, coloca aqui nos comentários se você conhece quais são os 4 temperamentos. Independente de qual é o temperamento da criança, de qual é o temperamento do adulto, nós, seres humanos, já nascemos com a centralidade voltada para nós. Nós queremos que a nossa vontade prevaleça. E até mesmo enquanto adulto, né? Quantas vezes é difícil lidar com o não, é difícil fazer algo contrariado. E nós, adultos, que já temos maturidade, fica difícil ali o controle das emoções. Então, já pensando dessa forma, a gente já consegue entender que para a criança lidar com o não, interromper algo que ela gosta tanto, seja tão difícil. Então, para que a gente possa trabalhar com a birra, a gente precisa ter esse olhar, precisa entender o que se passa ali no mundinho, dentro da criança, para que então a gente possa intervir. Então vamos imaginar uma cena que a gente teme acontecer, de repente no supermercado, no shopping, no parquinho. A criança fez aquela birra simplesmente porque interrompeu aquilo que ela estava gostando. E como agir nesse momento? Primeiramente, o adulto, ele precisa se colocar diante dessa criança, se colocar na altura dela, olhar olho no olho e conversar com essa criança, acolher o que ela está sentindo. Das primeiras vezes, a criança não vai interromper a birra simplesmente porque você olhou, você acolheu, não. O acolher não é tão mágico assim. A criança vai fazer a birra, vai espernear, vai gritar, vai continuar fazendo aquilo que te incomoda, que você não quer que ela faça, mas depois de 1, 2, 3, 4 situações que vierem a acontecer, a criança já vai aprendendo a controlar o que ela está sentindo. Diferente de quando você, adulto, ignora o que a criança está sentindo, muitas vezes finge que vai embora e deixa a criança lá, ou grita com essa criança e puxa ela e faz ela ir embora e parar com aquela birra porque está errado. Isso não educa. Isso faz com que a criança vá oprimindo os sentimentos dela simplesmente porque ela está com medo. E aí ela interrompe esse momento de descoberta das emoções, daquilo que ela está sentindo. Mas algo que precisa ficar muito claro é que acolher esse momento
falar palavras de conforto para essa criança não é aprovar o comportamento que ela está tendo. Ela vai entender que aquilo não está certo, mas você vai se colocar como alguém que compreende que aquilo que ela está sentindo é ruim. Você pode dizer para ela que você sabe que ela gostaria de brincar mais, que é ruim quando a gente faz alguma coisa que a gente gosta e de repente precisa parar, que você entende isso, mas que... E aí você explica o porquê você precisa ir embora, enfim. E dependendo da idade, dependendo da maturidade dessa criança, você pode colocar algumas condições e deixar que ela escolha. Se você, filho, continuar chorando, continuar gritando, não quiser ir embora, da próxima vez você não vai vir brincar aqui, que é algo que você gosta tanto. Porque você não pode ficar aqui o tempo que você quer. Você precisa entender que na hora de ir embora, você precisa sair, embora não precisa chorar. A gente pode combinar uma próxima vez para voltar. Então, o que é que você prefere? Se acalmar, entender o que eu tô te dizendo e a gente vai embora? Ou você prefere, da próxima vez que nós viermos aqui, não brincar mais? E aí, esse tipo de negociação serve para as crianças maiores. Quantos pais têm problema de tirar o filho do videogame, de fazer o filho tomar banho, de fazer o filho... encerrar alguma atividade que ele gosta tanto, ficar no celular. Então, tudo pode ser conversado, entrado num acordo, e dependendo do temperamento da criança, você vai fazendo isso de uma maneira que seja menos difícil para ela. E aí é importante também colocar que esse exemplo que eu dei de consequência de uma escolha que eu fiz é diferente de um cantinho da disciplina, onde a criança vai sentar, vai pensar no que ela fez. E a gente sabe que a criança não pensa. A criança, dependendo do temperamento dela, ficar sentada ali só vai acumular mais raiva. Ou ela vai esquecer o motivo a qual fez ela estar ali no cantinho da disciplina. Então, o que vale é educar a criança para que ela alcance responsabilidade. Para que ela saiba que a partir dos atos, das escolhas, haverá uma consequência. Então, quando eu digo que dependendo da idade da criança, você consegue fazer esse acordo, você consegue oferecer condições para que ela se comporte de uma maneira que é adequada, ela fez essa escolha, ela optou por algo. E aí, você adulto vai fazer com que essa consequência realmente aconteça. E algo que vocês vão concordar comigo é que esse acolhimento não é fácil. Fazer isso que eu estou dizendo nesse vídeo é muito trabalhoso. É um trabalho que mexe com as nossas emoções também. Muitas vezes nós vamos buscar na nossa infância como nós somos corrigidos e a gente tende a fazer isso até mesmo de uma maneira espontânea, sem pensar. Quando a gente percebe, a gente já fez. Muitas vezes a gente sabe qual é a maneira correta de educar, e não conseguimos. Por quê? É uma reação, é algo que está ali dentro de nós, que por um gatilho é ativado e a gente perde o autocontrole. Por isso que eu digo sempre aqui, a inteligência emocional não é só na educação dos filhos. Nós, adultos, precisamos resgatar muitas coisas da nossa infância para poder ajudar o nosso filho. Só seremos capazes de educar os nossos filhos dessa forma quando tiver muito claro na nossa mente de que a birra, de que o mau comportamento tem relação com o que essa criança sente, com o que está lá dentro dela. E aí nós entramos com empatia, com respeito pelo que ela está sentindo. Então é necessário que nós tenhamos consciência do que se passa com essa criança para então poder acolher e ajudar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like, compartilhe, deixe o seu comentário. Nos próximos vídeos a gente pode ampliar esse conceito de temperamento, de educar os filhos para responsabilidade. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que pode ajudar, que esse assunto é algo importante para ela. E eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.